Sejam todas muito bem-vindas à aula da inauguração, a primeira aula da mentoria Livres para Reinar. Essa mentoria tem esse nome, não é por acaso. É para trazer para nós um conhecimento e, mais do que isso, uma forma que nós consigamos colocar em prática esse conhecimento para libertar a nossa vida, para arrumar a casa, para tirar todos os emaranhados ou tudo aquilo que está nos prendendo, consciente ou inconscientemente, para que nós sejamos livres para viver a vida que nós nascemos para viver. A vida abundante, próspera e feliz que Jesus conquistou na cruz por nós, ou da forma que você acreditar o Criador. Aqui não é sobre a religião, a placa A ou B, mas é sobre princípios. Então, tudo que vai ser ensinado aqui é testado, é prático, é inclusive científico, porque tudo da ciência também está na base da própria Bíblia, da criação, né? Eu falo que a Bíblia é o manual do ser humano. Então, aqui nós vamos viver isso. Se você acreditar, acelera. Se você não acreditar, acontece também. Porém, provavelmente não no mesmo tempo da aceleração, ok? Então, já fiz aqui um alinhamento, né, com as meninas. Vai ficar gravado para quem não está aqui presencial, por algum motivo não pôde estar, tá tudo bem. Mas nós vamos, quem estamos aqui, nós vamos conseguir ter uma coisa a mais depois. E isso eu falo para que você que não está aqui presente, ponha na agenda, marque, porque a experiência vai ser ainda maior quando você estiver aqui presencialmente. E eu faço isso com alinhamento e respeito a todos, porque cada um tem uma história, e para que não fique, né, de fato gravado ali. Às vezes a pessoa não tem a liberdade de falar e fazer o que ela, ela necessita fazer, tá bom? É, eu vou abrir aqui agora já um slide, mas eu não vou ficar com ele o tempo inteiro aberto. Vou abrir ele só para a gente dar início mesmo. Vocês vão me contar aqui se vocês. Deixa eu ver aqui. Isso. Está aparecendo aí para vocês? Assim, Tá. Deixa eu diminuir aqui. Não vou ver vocês, mas vocês estão me vendo e vendo também a sim, a gente apresentação. tem a apresentação. Eu, pelo menos, estou conseguindo. Tá? Eu acredito que aqui não vai fazer com que eu não veja quem queira entrar, não. Vamos ver. Vamos fazer o teste. A mentoria Livres para Reinar, eu agradeço a todos vocês pela confiança, por estarem aqui. Parabéns, porque vocês escolheram a melhor parte, vocês escolheram estar aqui. Então, todo o mérito de todas as conquistas sempre serão de vocês, porque aprender é algo, mas fazer é outra coisa. Colocar em prática o verdadeiro conhecimento. Eu sou Ediana Nascimento, filha de Edgar Toledo da Silva, em memória, e a Ana Maria Augusto Toledo. Eu formei em teologia, treinadora de pessoas, né, analista comportamental e na constelação familiar. Eu atuo também como palestrante e mentor. Vocês devem ter ouvido, talvez nunca ouviram a primeira vez e nem vão ficar ouvindo muito isso, porque de fato é o que eu disse, vale muito mais a prática daquilo que a gente traz do que multidão de diplomas que a gente conseguir, né, decorar ou acessar. Sempre confie no amor, sempre. O amor, ele é a base de tudo. E ele é o áspero, né? É a força maior, é a energia mais alta em todos os estudos. O amor. Por isso, Deus é amor, né? Então, esse amor, essa energia, ela faz com que seja transformado até um veneno em antídoto. É exatamente isso que acontece com a gente. Eu vou dar um tempinho aqui para me ver vocês e ver se eu não estou esquecendo de colocar ninguém para dentro. Não, está todo mundo aqui. Coisa linda. Gente, ninguém sai se a gente tirar depois a nossa foto ou o nosso print. Vocês me ajudem aí, quem tem expertise no marketing aí. Vamos lá.
Então, agora nós vamos falar sobre, continuar compartilhando aqui com vocês, a terapia e a família. Foi feita uma pergunta por Bert Helling, que foi ele é, que foi o fundador, né? Ele é um alemão, teólogo também, psicanalista, é, formado em várias áreas aí da mente, né? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista. E foi feita essa pergunta para ele. Essa resposta aqui é segundo a visão dele, a qual eu concordo, e eu quero que vocês pensem aí o que vocês acham. Qual a posição sua na sociedade lática em que os sacerdotes estão perdendo a autoridade e o papel que têm como pastores de almas? E, e aí o que acontece? Ele fala assim: eu, na verdade, me alio aos pais e às pessoas que sofreram injustiças e coloco novamente no campo, incluindo na sua família. Vou explicar para vocês o porquê dessa fala aqui. Porque na base, né, quem é psicólogo, já estudou, ou quem é curioso, pesquisa na internet, vai entender que a base da terapia, no caso, né, conforme Freud e tudo mais, fala que a família é dela que provém as doenças. Por isso que eu fiz aquele. Vocês viram lá no grupo, né? Aquela enquetezinha lá. Não cheguei nem a observar certinho, depois eu vou olhar ali. De fato, por que que acontece isso, gente? Porque tudo aquilo que eu tenho de bom ou de ruim, de bloqueio ou de ativação na minha identidade, do que eu vou viver, vai vir da minha base, vai vir do meu repertório, vai vir do que eu vivi. E aonde que eu vivi isso? Dentro de alguma família. E aí, no caso, a gente está falando aqui, a gente fala sobre, na constelação sobre a família biológica, mas existe várias pessoas, né? Inclusive eu já atendi várias que são adotadas. E aí a gente olha com outro olhar de amor, tanto para o pai biológico quanto para o pai que assumiu o ser humano, o homem, a mulher que assumiu esse papel também. E que os dois, segundo o próprio sistema da família, do universo ali, dentro do campo da família, é de estarem de mãos dadas, também com gratidão. E não é isso que a gente vê naturalmente, muitas vezes. Antigamente, não sei hoje como funciona, os filhos adotivos custavam até saber que eram. Alguns sabiam da pior forma que poderiam saber disso. E isso era muito prejudicial para eles. Inclusive, existem fatos, né, acontecidos na minha própria família sobre isso. Então, quando a criança, quando os dois, né, casais, seja o biológico ou de adoção, eles entendem sobre essa constelação, sobre esse sistema familiar, que é mais do que a constelação, né? É uma terapia do sistema familiar. Eles entendem e têm uma imensa gratidão um pelo outro. E aquela criança, ela consegue viver de forma abençoada, saudável, sem peso. Por quê? Porque tanto ela aceita o biológico quanto ela é grata ao outro, ela não fica entre a cruz e a espada, né? Como se dizem, achando que se amar um, vão magoar o outro. Mais na frente, né, nós vamos falar muito sobre a dependência ou as raízes de dependência emocional, vocês vão entender como começa essa dependência. E às vezes vocês vão descobrir que tem isso e nem sabiam, que é muito sobre você ama tanto alguém que você quer agradar essa pessoa, você quer que essa pessoa esteja feliz e às vezes você anula a sua vida para poder trazer a alegria para o outro, né? Você imagina que você tem esse poder, lógico que nós não temos. Mas vamos continuar. Vou voltar lá, vou fechar. Vou fechar aqui também. Não, não é isso não, não queria isso.
Mas vamos lá. Aqui também fala um pouco, na fala do que ele explica, que é como se alguns dos terapeutas de várias formações, inclusive vários, né, psicólogos, que também têm várias formações e graduações dentro daquilo que eles fazem, entendem que afastando essa pessoa da família dela, está resolvido os problemas. Ainda existe quem acredita nisso, tá? E que usa esse método, que é contrário à natureza, que a gente sabe que nós já conversamos, já tivemos aí vários encontros, que quem faz essa escolha perfeita, inclusive, para o lugar que nós nascemos e aqueles que foram escolhidos para ser o nosso pai e a nossa mãe, é perfeito, ele não erra nas suas escolhas. Quando essa pessoa que foi excluída do sistema, quando essa pessoa que eu afastei, eu não quero mais contato, eu não quero ver mais esse homem, eu não quero ver mais essa mulher, porque me abandonou, porque eu fiquei sabendo que me deixou na casa do outro, enfim, não cuidou de mim, não me protegeu. Esse homem que chegava bêbado, e muitas vezes eu vi várias cenas de violência, enfim. Quando nós começamos a não aceitar e a não querer aquilo que é o pai, a mãe, que é a família, do jeitinho que aconteceu, que deu para ser, a gente fica perdido, a gente fica excluído. E quando se exclui, pensa no quebra-cabeça ou no jogo de dominó, gente. Quando você exclui uma peça, que você tira uma peça, desgoverna tudo. Um quebra-cabeça nunca vai ser completo se faltar uma peça. Eu acho que é uma forma mais simples de entender quanto é importante a sua presença dentro da sua família e a presença daquele que você não quer ver mais, daquele que é a ovelhinha negra que costuma, né, ter essa, essa colocação, que os outros acham até. Tem gente que acha até bonita, eu sou a ovelha negra da minha casa. Pois é, também achava que eu era, mas não. Eu sou necessária, insubstituível, é, programada, escolhida. Todos nós somos escolhidos para trazer a luz e para estar nessa família. Por isso que você está aqui. A pergunta é: você já pensou nisso? Pensa nisso. Então, a partir disso, você vai entender a necessidade, como que o outro também, que tudo bem que ele não fez mesmo, ou talvez não faça até hoje, talvez nunca faça, tá, gente? Talvez ele nunca faça da forma que você acha certo e coloca. Talvez ele vai continuar chamando a atenção da sua mãe, ele é seu irmão, de repente, não sei. Mas você precisa entender que ele é necessário e que a sua mãe não seria a vida dela do jeito que teria que ser se não fosse esse irmão que dá o trabalho. Ou talvez você é o irmão que dá trabalho. Não importa. Todos nós nascemos o quebra-cabeça perfeito, a família perfeita é essa. E nós vamos trabalhar isso porque eu sei que cada caso é um caso e tem casos que são muito profundos para olhar isso, mas quando você olhar para isso, quando você incluir no seu coração essa pessoa, ou você voltar ao sistema, se é você que se excluiu de lá, as coisas começam a fluir diferente. É como se eu estivesse num rio, né? Eu acho muito legal essa colocação do rio. Sabe aquele rio lento? Outro dia, né? Acho que foi a Leila que falou do rio lento. Que se você forçar, você não sai do lugar. Mas se você está no fluir, se você está no seu lugar, na sua posição, e você entrega, e você aceita, você vai fluir ali. Aí você vai ser levada pelas águas, você vai só direcionar para a direita ou para a esquerda, para não bater em algum lugar. Não vai ser pesado. E se for um rio? E se for uma cachoeira com água corrente? Meu Deus, como é difícil ficar parado em pé no lugar que as águas estão correndo. Ou seja, é a resistência, é eu não aceitar. Quando eu começo, pelo menos, a entender, e esse mês é das descobertas, né? O mês de janeiro. E eu começo a falar, tudo bem, eu aceito. Eu não sei ainda como é que eu vou resolver isso, eu não sei ainda, mas eu aceito, porque eu acredito que o Criador do universo, ou o próprio Deus, ele não erra nas suas escolhas. Eu estou na família certa, eu nasci no lugar certo, e agora
eu vou conseguir organizar tudo isso. Eu vou conseguir aceitar. O aceitar é o princípio da transformação, da quebra, inclusive, de padrões. Porque estamos até aqui porque não entendíamos isso. E às vezes estamos resistindo. Tá? Não a família, gente. Isso nunca é pessoal, tá? Entendam que isso nunca é sobre fulano ou ciclano. É sobre uma resistência inconsciente que eu tenho nesse lugar, tá? Não é sobre pessoas, porque o amor é que nos une. Aquela pessoa que, Diana, mas aquela pessoa que me xingou, acabou com a minha raça. Você está falando que ela me ama? Te amo. Bom que sim. Não é pior, né? Bom que sim. É o que ela consegue entregar, é sobre ela. De verdade, ela te ama. Se tiver que escolher entre você e outro, você pode até achar, ela vai escolher o outro, que ela dá valor mais de fora. Não vai. A força do amor é muito maior. E é ela que nos une e, inclusive, nos trouxe para esse lugar. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Quando eu me incluo, o que que acontece? Eu entro de novo no sistema. E você sabe o que que sai? Sabe o que que sai da nossa casa, da nossa família, quando a gente decide isso, talvez no coração ainda não sabe nem muito bem como vai fazer isso? Acaba com a arrogância, acaba com o orgulho, acaba com a mágoa, com a amargura. E a partir daqui, você consegue estar livre para ser curado. Mantendo assim a ordem, porque independentemente de como se comportam com relação aos familiares e à família, o que dá a vida ao indivíduo. É a família que dá a vida ao indivíduo. Nós não estaríamos aqui se não fossem os nossos pais não teriam chegado se não fossem os nossos avós, e assim sucessivamente. Da família existe e vem a vida física, um plano do Deus Todo-Poderoso, de um ser maior espiritual, energético, do jeito que você acreditar, mas é através dele. E para trazer a sua vida, ele usa um ser humano. E é nessa família, e são deles que você vem à vida. Não existe nada mais forte que a família. Vocês estão entendendo agora por que que é tão difícil estar aqui? E está assim, maravilhoso. Olha quantas pessoas estão aqui. Mas ainda não estão todas. Algumas vão assistir lá. Eu tenho certeza que vai dar aquele gostinho deles quererem estar aqui também. Gente, mas vocês não são a média. Nem perto. Nem perto. Porque a maioria das pessoas não consegue nem ouvir falar nisso. Não quer tocar nisso. Não quer. Por quê? Porque só vem dor. E aí vocês vão entender aqui nos próximos porquê disso, que foi o que a psicologia colocou, que as famílias, né, trazem essa dor e muitos adoecem por causa da família. E como o Beth, ele também era psicólogo e tudo mais, ele não discorda disso, só que ele descobriu algo a mais para terminar esse ciclo e para realmente fechar com que nós consigamos ter um resultado diferente, que a mesma que traz a dor, quem tem a dor tem o quê? A cura. Tem a fórmula também de curar. Gente, tem um chat aqui, eu não estou muito atenta aqui, depois vocês vão olhando aí para mim. Vamos lá, continuando. Acabou que ficou fora de ordem aqui a questão da consciência de Kant, tá? Então eu já vou voltar, eu já vou para essa, depois eu volto lá, porque a ordem foi do aqui do slide, mas a ordem certa é essa que eu vou falar para vocês. A família provoca doenças. A família provoca doenças não porque as pessoas. A família provoca doenças não porque as pessoas sejam más, mas porque a família atua destinos que concernem, tocam e influenciam a todos. Essa é a visão como o Bert Helling traz, tá?
um exemplo depois vai vindo aqui para ficar mais claro, por causa que essas palavras, né, meio complicada para todos entenderem. Se aconteceu algo grave numa família, existe ao longo das gerações uma necessidade de compensação. Às vezes, aquilo que você vive, uma parte delas é por uma compensação que você, inconsciente, quer fazer de algo que faltou na família, de algo que aconteceu nessa família. Quando entram de novo no sistema, que é o que eu falei, quando deixa a sua arrogância que impedia de ser curado, você consegue fazer o quê? Trazer através dessa atitude de perdão ou do sinto muito, do coração, de dentro para fora, lógico, não adianta só em palavras, mas cada vez mais a gente vai conseguindo fazer isso de forma mais consciente, inclusive vendo o outro lado dessa situação, de quanto nós somos amados, igual eu falo, e pertencentes a essa família, aí nós conseguimos trazer essa paz. Mantendo assim a ordem, porque independentemente de como se comporta com relação aos familiares, a família que dá a vida a nós. A vida está ao seu favor. Quando a pessoa que foi excluída, ela volta, é restaurada a ordem naquela família. E essa ordem liberta de um destino ruim. É onde há a quebra de padrões inconscientes negativos ou a quebra de maldição, que a Bíblia fala sobre a quebra de maldição. Quando a família é colocada em ordem, o indivíduo pode seguir adiante, sentindo a proteção e a força dos que ficaram não, né, dos que vieram antes, que estão atrás de nós, com proteção e força dos ancestrais para a vida e o poder que dele emana. Isso aqui, gente, não é sobre misticismo, não. É uma bênção real. Você vê que ao longo do tempo foram perdendo algumas coisas tão importantes como tomar a bênção de um pai e de uma mãe, tomar a bênção de um avô e de uma avó. Parece que a gente foi perdendo isso no caminho, na modernidade, na forma de pensar, da autossuficiência, de parecer que a gente, sei lá, o que que foi? Será que foi um plim que nos trouxe a viver? Não foi assim. Mas, ao mesmo tempo, a arrogância, a impetulância, todo esse ego faz com que muitos seres humanos vão para esse lugar de autossuficiente. Uma coisa boa e saudável é você entender o valor que você tem. Você organizar sua autoimagem, saber o quanto você é amado, o quanto você é querido, o quanto você foi desejado, o quanto que não importa a forma, o formato do seu rosto, a cor da sua pele, o quanto você tem um valor verdadeiro em você. E você ter uma autoestima alta, de acordo com o valor alto que você tem. Isso é uma coisa. Agora, ser autossuficiente, achar que não precisa de ninguém, não reconhecer de onde você veio, é outra coisa. Mas, infelizmente, muitos buscam isso. Inclusive aqueles que conhecem o pequeno poder que nós temos, como imagem e semelhança do Criador, porque temos esse poder dado, inclusive, por Ele, e ainda no patamar hoje de filhas, né? Porque nós, além de sermos criação de Deus, nós escolhemos ser filhas através de Jesus. Quem não fez isso pode querer fazer, e eu estou aqui para poder conduzir vocês. Mas eu acredito que vocês já têm essa consciência. Então, uma coisa é entender esse lugar, esse privilégio, essa herança que nós herdamos a partir do sacrifício dele, tá? Outra coisa é achar que não precisa de ninguém, inclusive não reconhecer de onde veio. Mas você não sabe de onde eu vim. Calma, só respira. Só vai construindo na sua mente que você vai conseguir chegar nesse lugar que é o lugar que é para você estar. A pecinha do quebra-cabeça que está faltando lá pode ser você mesmo. E aqui tem aquela ordem, né, gente? Amar a Deus de todo o seu coração, força, intelecto, e ao próximo como a ti mesmo.
Então é Deus, eu e o próximo. Olha que coisa linda. De novo, a Trindade, de novo, três, né? O cordão de três dobras. Vamos lá. Agora eu vou voltar aqui à consciência de Cã. Consciência de Cã, eu coloquei a ação do divino. A vida está ao nosso favor. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam nos seus caminhos. É sobre tudo isso que eu estou falando. A consciência de Cã foi algo que os psicólogos colocaram com isso, não lembro quem foi, depois eu posso até olhar para quem gosta das informações. Mas ela quer dizer que quando existe uma força maior, uma energia maior, é uma instância que faz com que todo o sistema familiar busque o equilíbrio e a compensação. Isso é bom, isso pode ser ruim, dependendo de qual lado você está. Se é da aceitação ou se é da indignação, da revolta, que é o que nós falamos. Faz, por exemplo, que os excluídos sejam reintegrados, cada um com a responsabilidade pelas suas próprias ações, ou que as consequências e uma culpa não seja transferida. Aí acabou o padrão, acabou a maldição, acabou a repetição. Não parece, deixa eu olhar aqui para vocês, que de alguma forma, inconscientemente, cada um de nós fazia com que pagasse a conta daquele que errou. Por que que acontece isso? Ah, a avó tinha um padrão, agia de uma forma, e com pouco tempo, um exemplo, tá, gente? Com pouco tempo, ela e o marido viraram irmãos. Não tinha mais amor, não tinha mais sexo, não tinha mais intimidade, tinha mais nada. Era como se fossem irmãos. Eu casei, achei que ia ser diferente. Não, mas, gente, vocês não entendem. A minha mãe casou, mas ela fala assim, que também ela achava que não ia acontecer, que ela escolheu uma pessoa diferente, mas aconteceu igual. E depois aconteceu igual, depois aconteceu igual. É uma compensação inconsciente que eu faço dos erros da minha família. As consequências não são minhas, mas eu carrego inconsciente e eu fico pagando a consequência do que eu não fiz. Quando eu aceito como foi, quando eu coloco no meu lugar, quando eu aceito essa família, ou alguém dessa família que está sendo excluído, o que que vai acontecer? Vai manter a ordem. Acabou. Eu não vou repetir. Por que que eu não vou repetir, gente? Porque o que eu resisto persiste. Ó, veio até um bichinho aqui. Mas então, deixa o bichinho participar, né, gente? Mas então, você está entendendo? Ah lá, isso aí é simbolizando, sabe o quê? A liberdade, ó. Tá voando aqui. Você é livre, igual o bichinho ali, ó. Você entra até na mentoria dos outros, assim, voando, entendeu? Gente, tudo tem um motivo e um porquê. Só que eu não tenho que saber tudo, inclusive aceitar tudo. E parece que a gente quer estar, às vezes, no controle de uma forma que quase que é próprio Deus na Terra, né? Começa a julgar o que foi feito, que tinha que ser feito diferente, mas tem coisas que estão muito claras que não podia ter feito, pois é. Mas quem é você? Quem é você na fila do pão? Outro dia eu fiz um áudio, né? Que acha que tem esse poder de juiz. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Se não fossem os seus pais, independente do que aconteceu, você não estaria aqui. Então, nessa hora, vamos achar outra coisa desse lugar de vida para você receber essa vida. Porque enquanto você não conseguiu receber a vida, você não conseguiu destravar, muitas vezes, o seu relacionamento, o seu financeiro e por aí vai. Que é só efeito, consequência inevitável. Porque isso aí, quando você está no seu lugar no sistema, você não vai viver o que você sonha, tá, gente? Eu não quero decepcionar vocês, mas de verdade, vocês não vão viver o que vocês sonham. Vocês vão viver infinitamente mais de tudo que vocês peçam, pensam ou sonham. Infinitamente maior. Infinitamente. Sabe por quê? Porque ele é maior e tudo que ele criou e fez para nós é muito maior. Não tem sonho grande que não possa ser alcançado, já é. Olha que isso.
Chega a arrupiar. Ó, de verdade aqui, não sei se vocês veem. É real. É muito mais real do que tudo aquilo que foi um dia real que trouxe dor. E que aconteceu. Eu sei que aconteceu. Eu sei que sofreu. Eu sei que não era o adequado. Mas foi. É a sua história. Mas a sua história, ela não tem só essa parte. E qual a história que você quer ver e acreditar e contar para você continuar a partir de hoje, né? Então é sobre isso. Vamos lá. Vamos continuar que nós já estamos quase no finalzinho. E aí, os excluídos são reintegrados, cada um no seu lar, com a responsabilidade pelas suas próprias ações e não tem mais transferência de culpa. Não há culpados, nenhuma condenação há. E você já completou no seu coração aí essa palavra, que ela está na Bíblia, inclusive. Não vai sofrer filho, não vai sofrer neto, não vai sofrer a próxima geração. Foi quebrado, termina em você e não com você. Agora, essa parte aqui, eu vou contar para vocês, que é uma história que o Beth Helling conta no seu livro. E é muito linda. E eu espero que você agora entre nessa mesma história para você entender sobre esse processo. Qual o processo dessa terapia sistêmica familiar? Qual a diferença da tradicional? A tradicional te mostra o porquê. Por que você está tendo essa reação, o que você sofreu, e aí você vai lá e descobre. Mas, se acabar na sua descoberta, não vai terminar a entrega. Então, eu vou contar para vocês uma história e eu vou deixar essa imagem aqui só para vocês entenderem por que que a imagem, inclusive, está aqui. Eu não sei pôr um fundinho, né? Mas eu vou prender. Não sei se eu colocar aqui no telefone vai atrapalhar. Se atrapalhar, vocês me falam. Se por acaso atrapalhar, eu desligo, mas eu vou pôr esse fundinho que eu acho interessante, que é o mesmo até que eu uso na terapia. Bom, uma criança passeando em um jardim, ela se depara com lindas flores. E ela decide, eu vou colher flores para entregar para minha mãe. Não, a mamãe vai ficar linda com essas flores. E essas flores são muito lindas, até parece com a mamãe. E essa criança vai lá e colhe as flores. Só que quando ela chega em casa, o que ela não sabe dessa história é que a sua mãe está arrumando a casa, passando pano, limpando tudo, organizando toda aquela casa, cansada, fadigada por tantos afazeres que ela precisava colocar em ordem naquela casa, naquele dia. E essa criança, continuando passeando, ela suja os seus pés com barro. Mas na mesma carinha alegre e feliz, com a pureza de uma criança, ela volta para casa com muita alegria para entregar a flor para a mãe. Só que na hora que ela chega ali, o que que a mãe dela faz? Sai para lá, menina! Você não está vendo que eu arrumei casa? Tá tudo limpo, você vai sujar aqui tudo. E aí aquela criança é interrompida. Ela não consegue entregar a flor. E ela chora e ela acha que ela é um problema, que ela estava atrapalhando a mãe. Mas aquela mãe
E você aqui talvez se identifique com a mãe, você é adulto. Ela não queria fazer isso. Isso foi algo que aconteceu pelo estresse do que ela estava vivendo e ela teve uma reação quase que normal. Quem nunca, né? De alguma situação. E aquilo ali fica interrompido dentro da lembrança, da memória daquela criança. Aquela criança alegre, animada, que amava pegar as flores, nunca mais. Todas as vezes que ela olhava para a flor, ela lembrava da mãe. E melhor não. Melhor eu não pegar essa flor. Ela não entendeu nem que eram os pés dela sujos de barro. Ela só entendeu que a mãe não recebeu a flor. Isso é uma história que faz com que nós entendamos sobre as nossas dores e muitas vezes o porquê estamos esperando que a nossa mãe ou o nosso pai receba essa flor. Eu acho que está tudo resolvido. Eu cresço, eu trabalho, eu estudo, eu mudo de estado, eu faço um monte de coisa. Mas a minha criança continua vivendo e vendo várias flores no caminho da vida. E todas as vezes se lembrando. Eu queria levar, mas melhor não. E ela vai carregando aquela dor. Mas existe uma forma da gente fazer com que seja concretizada essa entrega. Abrindo mão das exigências morais. Por que que você não é quem você é? Por que você não é a pessoa que você verdadeiramente é perto de muitos outros? Tem medo de desagradar, de não estar à altura? Não importa o que nós façamos, muitos vão celebrar e muitos vão acusar pela mesma coisa que a gente vai fazer. Então, a convite para terminar e entregar, aqui, olha que lindo. Aqui é a concretização, a entrega da flor. Eu volto à cena, eu volto àquele dia. E isso é uma ressignificação, isso é uma humildade e uma coragem, uma vulnerabilidade de uma criança. Não inocência, mas pureza. Eu entendo e eu resgato. E eu falo para a minha criança: pode me entregar essa flor. Fala agora com a sua criança, agora, nesse momento. Pode me entregar. Nunca foi sobre você. Eu sinto muito por aquele dia. Eu sinto muito. Mas deixa eu te contar, criança. A mamãe te ama e sempre te amou. Não tem nada a ver com você. Não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado. Você é linda, amada, aceita e aprovada. Você é perfeita da forma que você nasceu para ser, no seu lugar e na sua identidade. Pode entregar essa flor. Eu recebo a sua flor. E quando eu faço isso, eu posso ir mais longe. Eu posso dançar com essa criança, eu posso levar essa criança para um nível muito mais profundo, muito mais leve, de fato. E eu posso olhar para a mãe hoje com um olhar de ternura, de compaixão, e entender, sem palavras, muitas vezes sem palavras, olhando nos olhos da minha mãe, falando assim, no meu coração: eu te entendo, eu sinto muito,
Eu fiquei adulta e eu sei o que aconteceu aquele dia. E eu sei, mamãe, que não era isso que a senhora queria fazer. Não foi intencional. Tá tudo bem. Você foi a melhor que deu conta. Talvez eu não daria conta. E não daria mesmo. Você e eu não daria conta de viver o que a nossa mãe viveu. Nunca. E não precisa Deus saber as histórias. Não precisa Deus saber as histórias. O que a nossa mãe passou é sobre ela. A gente pode seguir com a bênção e a força dela e com esse amor. Mas, de fato, a gente não conseguiria viver a vida que elas viveram. Nem nossos pais. Hoje eu falei muito da mãe, porque é dentro do ventre da nossa mãe que nós somos desenvolvidos. Todo, dedo a dedo, todo pedacinho do nosso corpo, nosso coração, nossa mente, nosso cérebro, né? Aliás, tudo ali. Então, ali é como se eu e a minha mãe fôssemos um. Ô, gente, o negócio ficou roxo de novo. Aí, Leila, sozinho, nem encostei em nada, mas tá bom. Isso aí é transformação, gente. Eu entreguei a flor, fiquei rosa, ó. Ô, gente, Deus é lindo demais, né? Só pode, o negócio ficou rosa. Mas, brincadeiras à parte, de verdade, gente. Nós vamos fazer depois uma meditação profunda, inclusive eu vou marcá-la no grupo, para que, de fato, nesse dia, ninguém perca, para a gente fazer uma terapia mesmo, né? Um movimento de cura, não de voltar ao passado, ficar inconsciente. Não vai acontecer isso aqui nunca, gente. Vocês nunca vão ficar inconscientes no que eu for trabalhar com vocês. Porque, inclusive, essa consciência e esse racional foi algo que nos difere de todas as criações. Então, você pode ficar em paz. Mas que nós vamos fazer um passeio. Esse agora foi só um experimentozinho, muito pouco, mas não é uma coisa que faz com que mude, que traga para nós novas memórias, que traga lembranças, que nos traz alegria e segurança, só que vai ser em uma proporção mais profunda. E não tenha medo, pode vir. Você está aqui, não a convite da Ediana ou de uma amiga que mandou você vir, não é isso não. Você está aqui pelo próprio Espírito Santo que te trouxe, que te formou, que te conhece, e sabe que você agora está no momento certo e vai conseguir fazer o que precisar ser feito, só se você não quiser, porque existe em nós um botão da vontade que foi dado por ele. Ele não nos obriga a nada, mas nós vamos fazer isso, tá? Então, assim, eu agradeço vocês que estão aqui presentes. Eu vou abrir para perguntas e comentários agora e eu vou encerrar a gravação. E você que vai assistir essa gravação, eu quero agradecer por você estar aqui. Eu sei que algo aconteceu, por isso você não conseguiu participar, mas é só um dia da semana, é só na quinta-feira. Não leva nem 2 horas. Pensa nisso. Isso não vai te atrapalhar em nada, mas isso vai te fazer enxergar o que você não está vendo. E talvez por isso tamanho desafio para estar aqui. Olha para isso. E eu continuo convidando com amor no coração que você venha receber essa transformação da sua própria vida, assim como um dia eu recebi da minha vida. Então, até a próxima aula.